Acompanhe comigo Marcos 7, de 1 até o 3 e depois o verso 5 também. Olha só o que diz. Ajuntaram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. Antes de lavar as mãos, antes de comer, eles lavavam as mãos muitas vezes. E agora os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos e por isso o repreendiam. Agora veja o verso 5 do mesmo capítulo, Marcos 7, verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E aqui a gente para refletir algumas coisas. Quando Jesus Cristo diz assim, considerou puros todos os alimentos, que alimentos eram esses? Todos aqueles que estavam ali. E os discípulos comendo com as mãos sujas. E Jesus tentando explicar até quando vocês vão ter dificuldade de entender que o que contamina a alma humana não é o fato de comer com mãos sujas, mas é simplesmente aquilo que sai do coração para fora, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, como eu ajo, o que eu decido na minha vida. Jesus, ele estava ali falando algumas coisas importantes. Você percebeu? Os discípulos falaram no verso 17, interrogaram a respeito dessa parábola. Nós não podemos definir uma doutrina a partir de uma parábola. Nós precisamos entender o contexto. Jesus estava dizendo, olha, vocês estão recriminando meus discípulos porque eles não lavaram as mãos, uma tradição humana, porque aquilo para eles era um pecado. E Jesus dizia assim, não, o que contamina é o que sai, não o que entra. É claro que Jesus não estava dizendo que eu e você podemos comer qualquer coisa, ou que nada nos contamina daquilo que ingerimos. É claro que não. Senão Jesus estaria sendo a favor da bebida alcoólica, senão você poderia beber veneno e nada iria te acontecer. É óbvio que isso aqui não é literal. Jesus estava dizendo para você e para mim de uma maneira tão simples, tão singela e pura, dizendo assim, olha, pare com as tradições. Vocês estão criticando, condenando os meus discípulos porque eles pegaram um pedaço de pão sem lavar as mãos. Olha para o teu coração, olha para a tua vida cheia de pecados, olha para a tua vida secreta. Olha para a tua vida cheia de pecados, de problemas, e aí então você vem condenar porque eles estão com as mãos sujas. Sabe, aqui, Jesus não está falando nada a respeito de carne de porco, de animais puros ou impuros. Ele estava purificando aqueles animais, dizendo assim, olha, aqueles alimentos, dizendo, olha, vocês podem comer, não há problema nenhum. Não há problema nenhum nisso. Jesus estava preocupado com outras coisas. Agora lembre-se, Jesus era judeu. Um judeu não come carne de porco. Pedro, Paulo eram judeus, eles não comiam carne de porco. Se você é muçulmano, você sabe, o Alcorão diz para você não comer. A Bíblia diz para a gente não comer. Mais de 1 bilhão de muçulmanos no mundo não comem carne suína. 14 milhões de judeus não comem carne de porco. 17 milhões de adventistas do 7º dia não comem carne de porco. E sabe por que a gente não come? Porque Deus disse que não serve. Só por isso, nada mais. Sabe, algumas pessoas tentam justificar dizendo que a carne de porco é limpa, é isso, é aquilo, é uma carne boa para se alimentar. Querido, o que Deus me fala é mais importante do que me dizem as revistas. Veja, eu não estou aqui pregando um evangelho irracional, onde a gente jogue a ciência fora, não é isso. É que quando as duas coisas se confrontam, ciência e Bíblia, eu, Ivan, fico com a Bíblia. Porque foi Deus que me criou e Ele sabe. Sabe, o porquinho, ele era um animal que deveria estar no meio da natureza, revolvendo a lama, evitando sujeira, evitando doenças. Deveria ser um animalzinho brincando, correndo pelos campos, pelas selvas. Deveria estar tranquilamente, mas a maldade humana chega ao ponto de criar milhares e milhares e milhões de animais e tratam, criam para depois matar e servir de alimento.
Querido, nós adventistas do sétimo dia não comemos carne de porco, não porque isso faz parte de uma religiosidade ou de uma tradição. Nós não comemos porque Deus diz para não comer, só isso. Sabe, você precisa voltar para o evangelho nu, para o evangelho cru, para o evangelho bíblico e descobrir o que você deve e o que você não deve fazer pela Bíblia. E não porque simplesmente alguém disse, ou porque alguém simplesmente disse assim, ó, tá vendo aqui, ó, Jesus disse, ele considerou todos os alimentos puros, pronto, agora você pode comer. Aí você disse, ah, tudo bem, porque talvez você goste de carne de porco. Eu conheço muitas pessoas que lutaram para abandonar camarão, carne de porco, aves de rapina. Eles foram lutando para abandonar tudo isso. Conheço outras pessoas que elas simplesmente conseguiram abandonar de um dia para o outro. Mas faz tão bem seguir a vontade de Deus. Deus espera tanto que você, amigo que me ouve ou que me assiste, que você tenha a coragem de viver a santidade de Deus. Os textos da Bíblia que muitos usam para poder se alimentar da carne suína e de outras carnes que a Bíblia considera como imundas, sabe por que eles fazem isso? Eles usam um texto fora do contexto simplesmente para satisfazer o seu paladar, porque gostam. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Querido, é hora de entregarmos tudo ao Senhor Jesus. Entregue tudo. Simplesmente tudo, a tua vida, a tua alimentação, o teu mercado, o teu tudo. Entregue a Deus, Ele vai cuidar de você, da sua saúde, da sua família. Siga a Bíblia, você não tem nada a perder, pelo contrário, só a ganhar. Mas para isso você precisa entregar sua vida, seu paladar, seus gostos, seus desejos, sua vida, entregue-se ao Senhor Jesus. Não importa se você é católico, presbiteriano, metodista, se você é assembleiano, da Igreja Quadrangular, Universal, Mundial. Confie na Bíblia e não em um líder religioso, não um pastor, um padre, um bispo, um apóstolo, um missionário. Confie na Bíblia, siga a Bíblia. Eu tenho certeza, você nunca irá se arrepender.